Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, glória a Deus. Mais um estudo, né? Vamos aprender hoje sobre a mulher de Tecoa. Glória a Deus. Quem já ouviu falar dessa mulher? Ela se encontra lá em 2 Samuel, o capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 22. O capítulo 14 inteiro, né? Exatamente. Porém, eu vou ler só alguns versículos, para que as irmãs venham entender um pouquinho sobre essa mulher. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim: Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruía, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes de luto, e não te unjas com óleo, e seja como uma mulher que haja muitos dias estar de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhes conforme estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Glória a Deus, aleluia. E aqui, meus irmãos, ela encena, ela conta uma história para Davi, de que seu marido morreu, de que seus filhos, numa briga, acabaram matando seu marido, e ficou ali aquela parte da injustiça. Então, os outros irmãos ali queriam matar esse filho, e ali aquela mulher estava triste, angustiada, e ela contou essa história para Davi. Mas para quê? Para que Davi viesse se comover com a história dela. Só que tinha ali um mistério ali por detrás, né? Vamos entender um pouquinho. Essa mulher, a mulher de Tecoa, ela está aqui, né, mencionada no livro de 2 Samuel. E ela foi uma mulher muito corajosa, muito sábia. E ela, minhas irmãs, ela desempenhou um papel aqui muito importante na reconciliação entre o rei Davi e o seu filho Absalão. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Essa mulher, ela era natural ali da cidade de Tecoa. O seu nome aqui não é mencionado, né? E Tecoa está ali localizada ali na região sul do reino de Judá. E ela, como eu já disse, é descrita como uma mulher muito corajosa. Ela é uma mulher que ela foi muito sábia ali em suas palavras. Louvado é o nome do Senhor. Joabe, ali o comandante do exército de Davi, ele, para convencer, né, que o rei Davi pudesse permitir que o seu filho Absalão voltasse para Jerusalém, ele contrata essa mulher, para que essa mulher venha contar uma história para Davi de que ela está triste, ela está de luto, ela está com saudade do seu filho, mas devido a uma injustiça que foi feito, os irmãos ali todos queriam matar o seu filho devido àquilo. Só que essa história toda que ela levou era a história de Davi com seu filho Absalão. E conforme essa história ela foi passando naquele momento, eu acredito que Davi foi trazendo a memória de que ele também estava passando por aquele problema. E ela contou ali, né, essa parábola para o Davi, entre duas mulheres que perderam seus filhos e precisava de justiça, mas o rei ali, ele não sabia, o rei Davi, né, ele não sabia que aquela história era como que eu posso dizer, era uma alegoria entre a situação de Absalão e o rei Davi. E essa mulher, a mulher de Tecoa, ela persuadiu a Davi a permitir que Absalão retornasse ao reino de Jerusalém, através dessa história que ela conta. Peço aos irmãos, né, que depois leiam com calma que vocês vão entender. É uma história bem legal, tá bem explicadinha, para que os irmãos entendam o que Deus usou nessa mulher para que ela conseguisse mover o coração de Davi a favor de seu filho. Aqui o que nós podemos aprender, né, com a mulher de Tecoa. Ela foi uma mulher sábia.
ela demonstrou ali muita sabedoria e uma coragem, né, ao lidar ali com o rei Davi. Porque se Davi soubesse que ali era uma história, não era real, ele poderia ter mandado matar ela. Mas naquele momento Deus usou de sabedoria para com essa mulher e ela conseguiu, reverter aquela situação e ajudar, né, a Davi a voltar a ver seu filho. E o que houve ali naquele momento? Uma reconciliação, uma família pôde se reunir novamente, né. E essa história, né, aqui que essa mulher fez, ela conseguiu reconciliar, ela conseguiu misericórdia ali entre Davi, entre Absalão, ela conseguiu ali mudar, né, aquele conflito familiar, através da sabedoria que Deus deu a ela, né. E ela também, ela é um exemplo, como as outras mulheres da Bíblia, né, desempenharam uns papéis importantes na história de Israel. Conforme a sua coragem, conforme a sua dedicação a Deus, Deus ali usou essa mulher de uma forma tremenda para conseguir reconciliar ali Davi e o seu filho. Porque é muito triste, né? Independente da situação que acontece, independente de qualquer coisa. É muito triste ver uma família brigada, ver uma mãe brigada com o filho, ver um pai brigado com o filho, ver irmãos que não se falam, ver, sobrinhos que não se olham na cara, isso é muito triste. E Deus, ele não está nesse negócio, né, porque o nosso Deus, ele é um Deus de paz. E ele não quer ver os seus filhos, uma família assim, desestruturada, com raiva um do outro, não. O nosso Deus, ele não se agrada disso. E essa mulher ali, ela demonstrou ali um papel muito importante, né, na reconciliação ali da família do rei Davi. Ela demonstrou ali muita sabedoria, muita coragem, com podendo entrar ali, né, no palácio, trazer essa história, falar com Davi, comover o coração de Davi para que Davi voltasse a ver seu filho, né. E Deus, ele quer isso de nós, né. Deus, ele quer que nós venhamos ser mulheres sábias, mulheres que possam trazer a paz, como eu sempre gosto de dizer, né, que nós venhamos ser a calmaria no meio de uma tempestade, que nós possamos ter a sabedoria e as palavras certas, igual essa mulher aqui ela teve, para conseguir trazer a reconciliação entre uma família, entre um pai e um filho, para conseguir que aquela rincha, aquela dor, aquela vingança que eles tinham, pudesse se cessar através das palavras certas, né. Que nós, em meio aos conflitos, em meio a um momento difícil dentro de nosso lar, que nós possamos pedir sabedoria ao nosso Deus, para que Ele possa colocar, eh, palavras certas ao nosso coração. Para que Deus possa colocar palavras certas na nossa boca, para que nós venhamos falar e a presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus possa comover o coração do outro e aquela briga, aquela intriga, aquela discussão possa se cessar. Que nós venhamos ser essa mulher que consiga fazer uma reconciliação dentro do nosso lar. Amém, minhas irmãs? Essa foi a palavra de hoje. Essa mulher, ela não tem o seu nome aqui mencionado, mas que ela fala e passa um ensinamento muito bom para nós, né, que venhamos ter sabedoria nas palavras, porque se essa mulher não tivesse sabedoria nas palavras, o rei Davi não tinha se comovido e não tinha mudado essa história, né. Então que convido as irmãs a lerem o capítulo 14 de 2 Samuel, que vocês vão ver aqui que está detalhadinho a história, como ela explicou, como ela disse ali para Davi, e conforme ela ia contando a história a Davi, Davi ia ali se lembrando do seu filho e o seu coração ia amolecendo. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, né? O nosso Deus, ele é um Deus de estratégias. E as estratégias do nosso Deus, ela não falha. Nosso Deus é tremendo. Às vezes nós falamos: "Nossa, por que que está acontecendo isso, aquilo? Nossa, eu não queria ver essa pessoa hoje e ela está aqui na minha frente".
É a estratégia do nosso Deus. Às vezes Deus coloca a pessoa que você tem uma mágoa em seu coração na sua frente, para ver qual vai ser a sua atitude. Se você vai agir com o seu velho eu, ou se você vai agir como um homem e uma mulher de Deus e reverter essa situação, né. Esse é o nosso Deus, igreja. O nosso Deus, ele é espetacular, não tem nem o que falar do nosso Deus, né. Que nós venhamos ser assim, sábias, corajosas, de mudar uma situação. Amém? Fiquem com essa palavra, guarde ela no coração de vocês, e que Deus abençoe a tarde de cada uma. Amém?